Pô, eu acho que eu tinha acabado de entrar pro samba, talvez. Ah, você já tinha entrado pro samba quando você foi? Não tenho certeza. Tudo se mistura. Mas foi algo. É porque foi um spin-off, assim, da carreira, né? Tipo, fui lá e gravamos algumas aulas lá em Maceió. Foi Aham. irado a experiência de lá, foi muito massa. Eu não lembro com muito carinho. Mas eu não lembro em que momento da carreira que foi. É só Entendi. porque foi umas aulas que foram gravadas, assim. Até hoje o pessoal me manda mensagem no Instagram, às vezes, falando: Aham. pô, Eu vi que tem vídeos no YouTube ainda. tô aprendendo a sebetar Easy Rei com você aqui. Eu falei, nossa. Ah, tem um vídeo que você fala que não é pra você vetar todos os rei, alguma coisa assim, Alguma né? coisa assim, mas tipo, meu, não tenho nem ideia. Não tenho coragem de ver esse vídeo. Ah, mas é que, pô, isso foi mudando muito, né, de base teórica. Você tava falando agora há pouco por exemplo, do estudo do FGS. Que, cara, eu lembro que quando surgiu o FGS no ICMizer, cara, foi, tipo, revolucionário pra todo mundo que tava estudando e tal. Então, a gente passou por muita coisa também disso, que hoje em dia a gente vê o que a gente falava em aula ou ensinava pra alguém e falava, cara, tava falando muita merda aqui. Só que eu Não, não sabia, mas né? a parada da FGS, quando surgiu no ICMizer, eu acho que não tinha 1% dos regs usando aquilo direito. Sim. Eu lembro que quando esse ICMizer lançou, era horrível a ferramenta de FGS. Porque, enfim, mais uma vez, chegando técnico na parada. Mas você vai usar o FGS, tipo, tem 3 pessoas na mesa, você tem que usar para uma órbita inteira. Se você colocar uma roda para frente só, você vai fazer, tipo... Às vezes você tá no botão, tem 3 na mesa. Aí você quer calcular FGS, coloca um round, que era o que a ICMizer colocava, ele vai calcular, tipo, pô, próxima mão, a próxima mão você naturalmente tem um EV negativo, porque você vai pagar o big. Sim. Então, naturalmente você vai perder, tipo, 30 VB/100 ali. E aí, acontece que o FGS do ICMizer, nesse cenário, ia querer gamblear loucamente do botão. Porque ele não quer jogar a próxima mão, E sabe? daí confundia todo mundo. Então, e aí é horrível, aí é melhor você não usar. Então, enfim, talvez eu dê uma dica para várias pessoas que hoje usam errado até hoje. Imagina, se Mas alguém é... tá usando até hoje, você acabou de... E o FGS era uma parada que a gente fazia na mão. A gente fazia na mão. O Ivan fazia no Excel, assim, tipo, cálculos de FGS pra gente, pra poder ter essa É que vantagem. vocês, pô, estudando MTT Hyper... Mas ele era matemático e tal, era outro nível da parada, assim, tipo, eu não teria condições de fazer isso sozinho. E aí tinha vários caras que tinham um software por conta, assim, que montavam um software que já calculava FGS. Inclusive, o Jorge 95, que era o maior ganhador da época, ele tinha um software que contava com card removal, que era uma coisa que, tipo, pô, Road Resources lançou faz 3 anos. Sim. E ele tinha isso em 2008, pô. 2010, sei lá. Por conta ali, fazendo Por sozinho. conta. Ele fez o software e destruiu completamente. Ele ganhava muito, assim, um absurdo. E nessa época, eu trouxe do Poker Lab e você já estava dando aula no samba. Ou, quer dizer, eu sei que tá meio confuso na timeline da sua cabeça, mas você começou a dar aula já pro City Go lá no projeto, quando você ganhou 10K. Então, Sim, lá foi a primeira aula que eu dei, foi lá. Tua formação como instrutor já veio dessa Vem época. de lá, né? vem de Então, lá. Aí eu ajudava o Ivan a dar aula para os outros alunos de City and Go que ele tinha. E aí quando eu comecei a jogar torneios ali, foi em 2017, né? Acabou o Supernova Elite. Aí lá em março eu ganhei o warm-up, ganhei mais uns torneios e tal. Aí tava tendo algum sucesso. E em julho, mais ou menos, julho, agosto, os meninos me chamaram para dar uma aula no samba, que era o Chevy e o Kelvin na época. E aí eu dei uma aula lá e eles me chamaram para ser sócio. E aí, daí depois de uma aula você virou sócio? Eles chamaram mais para fazer um teste, assim, sabe? Entendi. Que, tipo, eu vinha com sangue novo, assim, num lado mais teórico do jogo. Que, tipo, toda a galera de MTT era um pouco mais freestyle na época, né, do que é hoje em dia. Sim. E eu vinha de uma base mais técnica, que era o City and Go, né? Como eu falei, tipo, era um jogo mais de edges pequenos, assim, né? Então era um jogo mais técnico. E aí eu tava trazendo isso para torneios, então era uma boa aquisição para eles, né? Irado. E aí, enfim, daí eu entrei e comecei a dar aula ali, daí dei essa aula, a galera curtiu, eles me chamaram para ser sócio. Fizeram uma proposta irada, assim, quase irrecusável. E aí, que não envolvia nenhuma cabeça de cavalo, né? Caralho, referência, referência, pessoal. referência. Tem que ter mais de 30, pelo menos, pra ter visto esse filme. Acho que não. Os nerds mais novos vão saber. As nerdolinhas vão saber. Período de entrada pro samba, então chegamos na entrada do samba. Quando você entrou no samba, a estrutura do time era menor ainda, provavelmente, né? Não tinha tantos jogadores, com certeza. E já entrou como sócio, então já, tipo... Dar aula é coisa que você gosta até hoje? É uma coisa que você faz até hoje? Adoro.
É uma parada irada, assim, pra mim é um prazer enorme quando eu consigo explicar alguma coisa, algum conceito complexo pra um aluno, ele entende aquilo, aplica e, pô, vai lá e tem um sucesso enorme naqueles spots, né, com algo que eu consegui passar pra ele. Então, pra mim é algo muito prazeroso, assim, eu acho que é algo que eu vou fazer pro resto da vida, assim, se eu puder, né, se eu tiver nível suficiente pra isso. Mas é algo que é muito prazeroso mesmo. Massa. E como, falando um pouquinho de estrutura, tipo, era uma turma só na época que você entrou? Era todo mundo junto? Já tinha divisões? Porque eu tenho certeza que hoje em dia tem divisões dentro do time, igual todos os grandes times têm. E como é que era na época? Você não Eu tô tentando lembrar o número de jogadores, eu lembro quanto ganhava por mês. Que esse era o fator mais importante. Falei, cara, tô entrando pra isso aqui, quanto que vai me dar? Então eu lembro que a gente ganhava coisa de 30 a 50 mil por mês, o time ganhava, né, quando eu entrei. E, pô, se eu não me engano, eram 60, 70 jogadores, né, que tinham de vários níveis, assim. Eu lembro até hoje quem tava lá e tal, mas não lembro quantos jogadores exatamente. Mas talvez fosse 50, 60, enfim. O pessoal que tava lá pode me corrigir. E aí eu entrei, foi coisa de outubro, alguma coisa assim. Aí a gente evoluiu o time ali um bom tanto. Em dezembro, a gente fez a fusão com o Hélio, que era o dono do Copo de Neve. Tá. Aí o Copo de Neve era do mesmo tamanho do Samba. Então meio que dobrou o tamanho do time e ele trouxe toda uma estrutura profissional de planilhas e tal. Ele é mais nerd. E aí aquilo foi, pô, sensacional. E fez uma diferença grande assim, na estrutura e a gente começou com ele, a gente pegou janeiro ali e tal, a gente tava com uma estrutura pronta para crescer, né? Tipo, estruturou Sambinha, estruturou as planilhas, as aulas, os grupos de coaching e tal. E falou, pô, agora a gente tá pronto para crescer. E, pô, aí eu tinha chegado, o Hélio tinha chegado, e, tipo, o Hélio é especialista em heads up, que era coisa rara também. Então a gente acabou montando um time muito forte. Tipo, o Chevy e o Kelvin tinham um feeling de jogo muito absurdo, assim, que era, pra época, era algo bizarro, assim, eles tinham uma maneira de explorar a população que era muito efetiva. E eu com o Hélio, a gente trouxe essa parte mais técnica, então montou um time muito forte, né? Então foi muito atrativo, era muito atrativo para todo mundo entrar lá e ter acesso a tipo, essas 4 pessoas completamente diferentes que matam o jogo de uma maneira diferente. Então, e foi muito bom para todos nós individualmente também, que, pô, a gente discutia a mão todo dia e fomos evoluindo um com o outro, assim, com perspectivas bem... cada um com qualidades bem diferentes, né? E aí cresceu bem rápido o time. A partir dali cresceu bem rápido. Acho que não demorou muito até a gente ter uns 300 jogadores e tal. Vocês mantêm isso hoje em dia? Tem mais, menos? Você não tem nem ideia? 450 eu chutaria. Hoje em dia é bem grande, bastante. Assim. Massa. Você joga pelo Samba? Todos os sócios jogam pelo Samba? Como é que é? Não. Você não pode falar isso? Não, posso? Não tem problema nenhum. Não tem segredos. Você não joga pelo Samba hoje em dia? Mas jogou nessa época? Joguei. Eu comecei jogando pelo Samba. Eu não tinha dinheiro, né? Sim. Então eu cheguei jogando pelo Samba. Fui um ótimo cavalo, inclusive. Ganhei bastante ali pelo time. Aí eu comecei jogando pelo Samba e aí a partir do momento que eu ganhei o suficiente para ter um bankroll para jogar por conta, aí eu comecei a jogar por conta. Foi basicamente assim, eu joguei enquanto era interessante para mim ali como player, né? E aí, enfim, aí eu continuo só como instrutor. E hoje em dia o Samba tem mais sócios e cada um desempenha um papel lá dentro. Como é que é? Você tem qual que é a tua participação? É só como instrutor hoje em dia? Você faz alguma coisa administrativa, marketing, alguma coisa? Então, eu já tive esse papel mais completo, assim, né? Depois a gente foi trazendo mais sócios e conseguiu estruturar um pouquinho mais. É para cada um fazer mais o que gosta, o que é melhor, né? O que é melhor em cada função. E a gente aproveitar melhor das qualidades de cada um. Claro. Então, hoje em dia, a minha função dentro do Samba é mais como coach e mentor, né? Então, eu tenho uma mentoria que hoje em dia a gente faz em dupla, inclusive, eu e o Hélio, a gente faz a mentoria para uns 30 jogadores, eu acho. Aí, esses caras têm contato direto comigo e com ele, que a gente faz X1 e tem um canal no Slack que eles postam as dúvidas diariamente, ali a gente responde. Então é um contato bem próximo, assim, e bem legal de se ter. E é algo que eu sou bom e gosto de fazer. Então meio que eu consigo colocar todas as minhas energias nisso, enquanto tem outros sócios que são melhores na parte burocrática, que vão lidar mais com aquilo e tal. E
Então a gente conseguiu estruturar isso bem de uma maneira que todo mundo fique feliz e trabalhe nos canais que produz melhor. Essa mentoria que você diz é algo mais técnico ou algo que envolve também pessoal? Tipo, o cara que Tudo. tá passando downswing, que tá tendo as primeiras experiências É, ruins ou alguma coisa tipo, pessoal dentro do poker? pô, hoje em dia, hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, eu tinha um X1 marcado, a metade desse X1 foi conversando sobre rotina pós-grind, que ele tava com dificuldade de dormir, daí a gente, pô, começava a falar, tipo, pô, você sai do grind, é legal que você dê tempo pra tua cabeça pra ficar sozinho, né, para os teus pensamentos meio que rolarem ali, para o teu cérebro digerir o que ele precisa, para a hora que você for sentar na cama, você já ter feito isso, né? Tá Agora, tipo, você desligando. sai do grind, vai conversar com pessoas e sai pra balada e volta, a hora que você vai sentar a cabeça no travesseiro, vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai querer processar esses pensamentos, né? Então a gente fica conversando sobre tudo, assim, na vida, sabe? Usa a experiência que eu tento usar a experiência que eu tenho desses 13 anos de carreira para impactar eles da melhor maneira possível, seja isso técnica ou não. Eu acho que isso é um dos papéis mais importantes do time nessa parte pessoal, porque, tipo, realmente você já passou por basicamente tudo que dá pra passar no poker e às vezes é isso que o cara precisa, só precisa de um empurrão pra ver o que ele tá fazendo errado, né? Realmente, Sim, às vezes não só a parte técnica a gente não vê o que tá fazendo errado, mas na vida pessoal também. sim. É, fala um pouquinho da estrutura, então, do time, como é que ele tá hoje em dia. Tem alguns planos para esse ano para o time? Alguma coisa diferente? Estão planejando? Alguma coisa que talvez não dê para falar, né? Cara, fora comprar o Midas, acho que não tem muita coisa. Acho que é só isso, meu. Não, cara, até conseguir o trabalho, falando sério. Seguir o trabalho, tipo. CF Almeida. A gente, a Não fui gente, eu. a gente faz o melhor que a gente pode, assim, desde sempre, né? Então é meio que manter a excelência, eu acho que isso é super importante. Tipo, não deixar cair, porque isso enfim, a gente gosta de trabalhar alto nível, gosta de trabalhar hard mesmo, Aham. fazer tudo com a maior intensidade possível. E vamos continuar fazendo isso. Eu acho que a gente tá feliz com isso, os players também. Uhum. E a ideia é continuar. Mas um jogador que entrar hoje em dia no samba, ele tem quais maneiras de entrar? Se ele vai entrar direto no sambinha, se ele pode entrar direto no time principal, como é que é? Pode entrar em qualquer estágio da Vai estrutura, rolar né? aquela Que tem, avaliação? tem o pagodinho, que é quem joga qualquer coisa acima de play money. E aí vai subindo pro sambinha, e aí tem várias ramificações diferentes, e daí tem o time principal. Então, dependendo do ABI que a pessoa joga, ela vai ser encaixada na estrutura, num pedaço diferente da estrutura ali. Maneiro. E a partir dali vai ter um plano de carreira para chegar onde quiser, né? Aonde estiver disposta a colocar energia para isso. Maneiro, maneiro.